Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui no computador corrigindo as atividades, uma das últimas atividades que eu postei sobre os planos de aula com base na BNCC. E até agora, os que eu corrigi, né? Nenhum deles acertou o que eu vou falar, o que eu vou explicar agora, e por conta disso que eu resolvi mandar o vídeo. Quando a gente monta um plano de aula, e isso eu já cansei de dizer pra vocês, a gente tem que prestar muita atenção em cada um dos elementos do plano. Mesmo que lá na frente, quando vocês já estiverem com prática, todos esses elementos não sejam cobrados no plano, mas a gente precisa conhecer e precisa saber fazer. Então, assim, uma coisa que eu senti falta dessa vez na montagem dos planos foi que eu já falei em outras situações e que vocês já cometeram esses erros antes, é a questão da metodologia. Quando a gente fala de metodologia dentro do plano de aula, você está dizendo ali, você está explicando o método que você vai trabalhar na sua aula. O que você vai fazer durante a sua aula. E eu já cansei de pedir para que vocês sejam bem detalhistas nisso. Por quê? Se você precisar entregar esse plano de aula para um outro professor, ou, por exemplo, para mim, que preciso corrigir a atividade, a aula vai estar incompleta se a metodologia estiver incompleta. Então, muita gente colocou dentro das atividades, né? No caso, a gente trabalhou aí com educação infantil. Colocaram uma atividade só numa aula de educação infantil. Gente, um plano de aula para educação infantil é de pelo menos 4 horas. Vocês vão estar com as crianças durante 4 horas. Vocês precisam preencher esse tempo inteiro. Você contar uma história e pedir para a criança desenhar a história, a criança faz isso em meia hora. Você não vai demorar 4 horas para contar a história e pedir para a criança desenhar. Não, você tem que montar aí um caminho, né? A criança vai chegar na sala, vocês vão fazer a rotina, vai ter a chamadinha, vai ter o calendário. Só a rotina? Beleza, meia hora. Você contar a história para a criança, vocês não contam história mais de 10 minutos. Seja usando fantoche, seja usando livro, seja de cara limpa, só contando. Uma história não leva mais de 10 minutos. Beleza, depois da história eu quero conversar com eles sobre o que eles ouviram. É mais 10, 15 minutos. Uma criança de educação infantil, nessa faixa etária aí de 2 a 5 anos, 5, 6 anos, ela não consegue ficar presa em uma atividade por mais de 10, 15 minutos. A partir desses 15 minutos, ela vai dispersar. Então, você precisa ter uma gama de atividades grande para atender a turma. Então, se você pretende, eu dei a história como um exemplo, né? Teve uma que, se eu não me engano, que usou o som dos animais. Beleza, eu quero trabalhar o som dos animais. Eu vou colocar o som dos animais para as crianças ouvirem. Depois, eu vou colocar o som e vou pedir para eles adivinharem. Tá, aí já foram 2 atividades. Se cada atividade levar de 10 a 15 minutos, tá, eu tenho meia hora de aula. Tá, e as outras 2, 3 horas de aula, o que eu vou fazer? Eu não vou registrar isso, eu não vou pedir que eles desenhem, eu não vou fazer um jogo da memória utilizando os animais com som. Então, assim, uma coisa que eu peço para vocês que vocês se atentem é justamente em serem mais detalhistas nas metodologias de vocês. Descrevam passo a passo. Teve um plano de aula, não foi dessas últimas que eu mandei, não. Teve um plano de aula mais antigo. Que quem fez dividiu por momento. Funcionou. Que pelo menos assim, a pessoa conseguiu se manter num caminho. Então, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. E conseguiu colocar aí uma ordem. Pensem, coloquem na cabeça de vocês que, agora falando da educação infantil. Dentro da educação infantil, as atividades com eles duram em média 15, 20 minutos, por aí. É o máximo que vocês vão conseguir da atenção deles. É claro que, se você for colocar isso em prática, né? Se a turma tiver, sei lá, 15 crianças, é claro que você vai demorar mais um pouco, porque você vai precisar dar atenção a cada um deles. Tem esses detalhes. Mas é melhor sobrar atividade do que faltar. E aqui, até agora, sem exceção, foram assim, 2 atividades no máximo que foram colocadas.
E vocês precisam trabalhar mais isso. Então, trabalhem a criatividade de vocês. E outra coisa, não se prendam apenas em contar história e fazer desenho. Criança na educação infantil pode fazer muito mais do que isso. Um registro pode ser através de um jogo, o registro pode ser através de uma modelagem, né, de massinha de modelar, de argila ou outra coisa. O registro pode ser através de uma atividade prática, não necessariamente escrita. Então, existem várias formas de você registrar para você observar e avaliar essa criança. Não se prendam apenas em pintar e desenhar, porque vocês estão desconstruindo o que os estudiosos e o que tantos pesquisadores na educação infantil falam sobre a capacidade de aprendizagem da criança na educação infantil. Na educação infantil, a criança faz muito mais do que desenhar e pintar, tá bom? Então, ó, um beijo e eu espero que o vídeo ajude vocês.